Graça e paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. É um privilégio estar aqui com vocês nesta noite, de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Que bom que você veio, que bom que você está aqui neste lugar de adoração, que daqui a alguns dias será inaugurado aqui, uma grande festa, de inauguração, e com certeza Deus continuará abençoando e falando aos nossos corações e aos seus corações também. Enquanto isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 42. Permaneça com a sua Bíblia aberta por enquanto. E como o nosso querido irmão estava dizendo, eu sou o pastor Ângelo, está me acompanhando a Vera, faz assim com a mão, a minha esposa, e o Tiago, meu filho. Já tem 16 anos, tem uma filha de 22, um netinho de 10 meses, vai fazer um aninho agora em novembro, e ela está morando lá em Brumadinho. E nós estamos nessa caminhada aí já há alguns anos, já lidero e trabalho com congregações desde os 17 anos de idade, e tenho 17 anos de ordenado ao ministério pastoral. E já fui missionário da Convenção Batista Mineira por 13 anos em Minas Gerais. E Deus tem abençoado por onde temos passado. E nesse período que nós estamos sem ter uma igreja diretamente, pastoreando uma igreja, estamos visitando várias outras igrejas. Atualmente nós estamos na primeira igreja batista no bairro Industrial com o pastor Paulo. Estou auxiliando ele lá por enquanto, até quando Deus nos direcionar para algum outro lugar. Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. O que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que se reúne num local com o objetivo de adorar a Deus, de exaltar a Deus. Eu já estive reunido com pessoas debaixo de um pé de manga, lá no interior de Bonfim. Um grupo bem grande de pessoas debaixo de um pé de manga. Hoje já tem um templo construído lá. Passei 3 meses lá construindo esse templo. Já reunimos com pessoas em um salão de 100 metros quadrados, com 20 pessoas. Já reunimos em vários outros lugares. Já ministrei a palavra num templo que cabia 600, 1000 pessoas. Mas o que importa é que nós tenhamos a mente de Cristo, aonde nós estamos nos reunindo e pregando a verdade absoluta, que é a Sagradas Escrituras. Nós não podemos nem ir nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que manter reto, seguindo os princípios bíblicos, seguindo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Jesus é o nosso guia, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso rumo, Ele é o nosso alvo. Amém, igreja? Amém. Então esse é o nosso propósito. Vamos ficar de pé por alguns minutos para lermos esse texto? Atos capítulo 2. Está projetado ali, mas nós vamos ler na Bíblia mesmo. Atos capítulo 2, verso 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos diante das Sagradas Escrituras, lida, e queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Usa-nos, ó Deus,
que a tua palavra cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Podemos se sentar, queridos? E essa semana nós estávamos trabalhando aqui, muitas brincadeiras, e hoje eu estou um pouco mais sério, Amar. Porque a ocasião pede que nós tenhamos um pouco mais de seriedade com essa verdade. Na atualidade nós temos visto muitas pessoas que não têm levado Deus a sério, não têm levado as Sagradas Escrituras a sério, não têm levado a Palavra de Deus a sério. E eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho aqui sobre a igreja saudável e equilibrada. Uma igreja saudável e equilibrada. Poderia desligar essas duas aqui para o PowerPoint ficar mais... Não. Ok. Ok, sem problema. Uma igreja saudável e equilibrada. Pode passar aí um pouquinho, por favor? Até chegar na imagem. Já chegou na imagem. Aí, pare um pouquinho. Que eu gostaria que ela tivesse um pouco mais nítida. Quando olhamos para algumas imagens que seriam projetadas ali, infelizmente não vai dar para ver direitinho. O que nós vemos nesta igreja? Eu gostaria que você pensasse na igreja de dois modos. Primeiro, a igreja de maneira coletiva. O grupo de pessoas que se reúne aqui neste local. E também você como igreja individual. Nós somos igreja quando nós estamos também fora daqui, nas nossas casas, e aqui somos a igreja coletiva. Então eu gostaria que você pensasse dessas duas formas. O que vemos nesta igreja que está descrita em Atos capítulo 2, de 42 em diante. Nós vemos nessa igreja ensino, comunhão, amor ao próximo, adoração, evangelismo, salvação, oração e poder. Isso são práticas da igreja de Jesus. São práticas de uma igreja saudável e equilibrada. Orar, ter comunhão, o ensino das Sagradas Escrituras, o amor ao próximo, a adoração, o evangelismo, a salvação de pessoas que se achegam a Jesus, oração e poder. Mas não é um poder qualquer, é o poder de Deus que opera na igreja. Amém? O poder de Deus que opera na igreja. Esta igreja é um retrato de uma igreja saudável e equilibrada. Por isso ela cresceu. Por isso que essa igreja se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Essa igreja começou com 12. Jesus e os 12, na verdade então 13, né? Depois, Jesus enviou 70. Depois 120. E depois de 120? $3.000. E depois de 3.000? Alguém sabe? 5.000. E depois de 5.000? A igreja que se multiplicava. Multidões, não teve mais como contar. Então essa é uma igreja saudável, uma igreja que é equilibrada, crescia, se multiplicava. E essa igreja chegou até aqui no coração. Amém, igreja? Ela chegou. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, que começou lá em Atos capítulo 2, lá bem há quase mais de 2.000 anos atrás. Uma igreja saudável e equilibrada. E eu quero fazer 2 perguntas para você. Você como igreja, você quer crescer? Amém? Pode falar amém. Se você estiver em liberdade, né? Aqui é um local para isso, você tem liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Você quer ver a sua igreja crescer? Amém. Agora eu ouvi um amém mais forte, né? Eu também quero. Eu quero crescer como igreja. Eu quero ver esta igreja crescer. Eu quero ver as igrejas que pregam as Sagradas Escrituras crescer. Antigamente, nós falávamos assim, nós pastores: procure uma igreja mais próxima da sua casa para que você possa congregar.
Hoje nós não podemos falar isso mais. Hoje nós temos que pedir a que as pessoas façam uma pesquisa. Procure saber se aquela igreja é uma igreja que prega a Bíblia como única regra de fé e de prática. Procure saber se aquela igreja existe comunhão, se existe amor ao próximo, se existe ali um grupo de pessoas que pregam e vivem por causa de um único Deus verdadeiro. Amém? Hoje nós temos que fazer isso. Por causa da multiplicação de muitas seitas, de muitas heresias e mentiras por aí espalhadas. A gente não precisa nem citar nomes. Então, você quer uma igreja saudável, equilibrada, você precisa preparar. Você precisa se preparar. Hoje pela manhã, na nossa igreja, eu estava estudando sobre a perseguição dos cristãos. E quando você e eu desejamos ver uma igreja crescer, quando você e eu, como igreja, desejamos crescer, nós precisamos nos preparar. Porque momentos difíceis virão, situações difíceis virão. Mas o ponto de partida é não aceitar o status quo. Não aceitar as circunstâncias atuais da igreja. Nós não podemos aceitar as circunstâncias atuais, minha, a sua, coletivamente. Precisamos ser insatisfeitos com o que temos, queremos mais, precisamos de mais. Mais Bíblia, mais oração, mais comunhão, mais partir do pão. Precisamos de mais. As coisas podem e devem ser diferentes. Amém, igreja? Precisa ser diferentes. Dia após dia, eu costumo dizer que hoje é domingo, segunda-feira, nós precisamos ser uma nova igreja, diferente do que fomos no domingo, melhor. Na terça-feira, quarta e sucessivamente, cada dia que nós vivemos uma igreja melhor e diferente, mais próxima de Jesus. Amém? Irmãos, um certo homem chamado Thomas Edison, ele começou a trabalhar num projeto e ele foi pesquisando e foi trabalhando. Ele errou muito e aí então foi deixando ali os erros num cantinho e no outro cantinho os acertos. Depois ele pegou aqueles acertos, juntou tudo, então descobriu a lâmpada, né? Inventou a luz. E isso faz com que nós tenhamos mais facilidades nos ambientes que nós temos aqui. Se apagar todas as luzes aqui, dificilmente nós vamos conseguir ler a Bíblia no papel. Aí você fala assim, mas no celular dá, no digital dá. Mas esse homem então trabalhou muito, sem parar, incansavelmente. Por que eu estou citando esse homem? Eu gostaria que você e eu, nós fôssemos também incansáveis em estar presente onde Deus está trabalhando, em estar perto de Deus, em estar próximo de Deus e fazendo aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas por ele. E nós temos que nos unir a Deus para fazermos grandes coisas também no nome de Jesus. Amém? Queridos, nenhuma situação é demasiadamente difícil, grande, hostil, impossível. Será? Onde está o seu foco? Esse tem sido um dos grandes dilemas nos últimos tempos, no século 21. Onde está o foco dos cristãos? De acordo com o IBGE, somos 45 milhões ou mais, não sei, no último censo, eu não me lembro exatamente. Imagine se esses 45 milhões no Brasil vivesse o Evangelho de uma forma diferente, de uma forma mais autêntica, mais amorosa, um amor, um fervor, assim, um Evangelho diferente. Como que o nosso Brasil seria totalmente diferente do que está sendo hoje, não é verdade? Então onde está o seu foco? Nenhuma situação é demasiadamente difícil, grande ou hostil, quando o nosso foco está na pessoa de Jesus Cristo.
Quando o nosso olhar está voltado para Jesus, nada é impossível, nada é difícil, nada se torna grande demais. Eu, como missionário da convenção, como missionário dos batistas mineiros, nós encontramos muitas situações que parecia aos olhos humanos impossível de acontecer. Mas Deus fez acontecer, não porque nós merecíamos, não porque nós éramos os bons, mas porque Deus, Ele faz acontecer. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente, sempre. Não há sombra de dúvidas, não há variação em Deus. Nós é que mudamos muito, não é verdade? Bom, o Senhor está ansioso para realizar mudanças espirituais entre nós e derramar sobre nós suas bênçãos. Tudo que Ele espera de nós é um ouvido atento, um coração que creia em Deus, e todas as coisas são possíveis. Então Deus está ansioso. Deus quer realizar mudanças espirituais em você, em mim, em nós, na igreja dele. Deus quer fazer grandes mudanças. Ele quer derramar sobre nós as bênçãos. Eu gostaria de abrir um parênteses e dizer algo para vocês. Eu entendo, talvez você nem concorde com o que eu vou dizer, mas eu entendo que Deus responde às nossas orações de 3 formas. Com sim, quando Deus entende que a sua oração é uma oração verdadeira e você realmente está necessitado daquilo e realmente Deus está com você naquele negócio. E com não. Você já ouviu o não de Deus? Deus diz não também para nós. E Deus diz, espere mais um pouco. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então pense nisso, lembre sempre disso. Quando você pensar que está demorando demais algo, que você está pedindo a Deus, lembre-se que o tempo é o tempo de Deus. Lembre-se que Deus diz sim e também diz não. E Ele diz, espere mais um pouco. Quando nós desejamos uma igreja saudável e equilibrada, nós precisamos nos preparar para oposições. Quando desejamos fazer algo para Deus, quando desejamos fazer a diferença como igreja de Jesus, aqui no bairro Coração Eucarístico, nós vamos encontrar muitas oposições. Às vezes encontramos oposições aqui no bairro, oposições na família, oposições no trabalho, seja lá onde for. Vamos encontrar muitas oposições e precisamos nos preparar para essas oposições. Uma igreja saudável e equilibrada. Por que eu sempre repito o título? Eu gostaria que você, ao sair daqui nesta noite, meditasse um pouco mais, lembrasse do título desta mensagem, pegasse esse texto de Atos 2:42 e lesse esse texto pelo menos umas 10 vezes. E aí você fazer algumas perguntas para o texto. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que eu posso fazer na tua obra? Deus, o que eu posso fazer por alguém? Onde está essa pessoa? E Deus vai mostrar para você essa pessoa. Deus mostra. Deus, Ele é o... Efésios capítulo 6:12. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Efésios 6:12. Pode anotar aí quem quiser conferir. O texto é super importante. Nós conferimos aquilo que estamos pregando na igreja, que estão ouvindo de outras pessoas. Nós não estamos lutando contra seres humanos. A nossa luta é espiritual. Nós somos o exército de Deus que está lutando e batalhando espiritualmente. A nossa luta não é contra seres humanos.
As nossas lutas é contra as forças espirituais do mal, que quer matar, roubar e destruir, diz a Bíblia, que o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir, que é Satanás. Mas ele não é mais poderoso do que Deus. Amém? Deus tem todo o poder. Antes que ganhe ímpeto e se fortaleça a fé, o inimigo das nossas almas vai tentar tirar o alicerce. Vai tentar roubar essa verdade que você já tem no seu coração. Então você precisa tomar muito cuidado. Segura um pouquinho aí. Satanás ataca o bebê enquanto é jovem e vulnerável. Foi assim com Jesus. Vocês conhecem um pouco da história, quase todos aqui eu creio. Herodes matou mais de 2.000 crianças para tentar chegar até o menino Jesus. Mas não chegou. Obrigado, minha irmã. José. Deus tinha um plano na vida de José para que ele chegasse lá no Egito e fosse o governador e depois a sua família fosse para o Egito para que eles pudessem ser cuidados por Deus. Olha a história de José. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi jogado no buraco primeiro, depois vendido, depois chegou até a casa de Potifar, foi ameaçado pela própria esposa de Potifar, foi para a cadeia, e aí depois da cadeia ele se tornou então o governador, maior governador da história da Bíblia do Egito. E que levou então toda a sua família depois para o Egito e cuidou da sua própria família, que o havia colocado ele no buraco. Mas por que ele cuidou? Porque ele sabia que era um propósito de Deus para que ele chegasse aonde ele chegou. Foi assim com Moisés. O inimigo das nossas almas tentou de todas as formas, no decorrer da história, atacar para tentar destruir o caminho. Mas esse caminho chegou até você, esse caminho chegou até nós no nome de Jesus. Porque Jesus morreu e ele ressuscitou e ele vive, amém? Ele vive. Foi assim com a igreja primitiva. A primeira igreja dos primeiros séculos. Ela foi perseguida, pessoas morreram, pessoas foram queimadas, pessoas foram assassinadas e uma série de situações aconteceu. Então, quando nós queremos uma igreja saudável e equilibrada, e antes que se fortaleça a fé, o inimigo das nossas almas vai tentar desanimar. Olha, aos olhos humanos, é quase impossível que houvesse a mudança do salão de lá para o de cá. Sim ou não? Os irmãos que conhecem a realidade da igreja. Tenho certeza que o inimigo, no decorrer desse tempo, colocou algumas situações para que isso não acontecesse. Empecilhos, dificuldades, até chegar aqui. Mas o nosso Deus é poderoso. Amém? E a igreja está aqui onde ela tem que estar. Todo o inferno trabalha em conjunto para nos impedir de perseguir o que Deus quer nos mostrar. O inferno, ele se envolve de uma maneira terrível. As pessoas subestimam muito Satanás. A Bíblia diz que ele pode se transformar até em anjo de luz. A Bíblia diz. Mas ele não é mais poderoso do que Deus. Ele não tem todo o poder, mas ele tem um certo poder. E ele influencia de uma forma terrível. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque você que deseja perseguir a Deus, seguir a Deus, viver com Deus, estar com Deus, ter uma vida equilibrada como igreja de Jesus, ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco. Você acha que Satanás está preocupado com as pessoas que estão lá no mundão? Negativo. Está preocupado com aqueles que estão buscando a Deus. As pessoas abençoadas por Deus devem perseverar
Não importa quais são as dificuldades, seja perseverante, amado. Amada igreja, amado irmão, família de Deus, persevere em nome de Jesus. Tenha foco, olha somente para o autor e consumador da nossa fé. Filipenses 1,16 diz assim: Deus começou a boa obra em nós, Ele irá completá-la enquanto esperamos com fé. Filipenses 1,16. Aquele que começou a boa obra em você, a boa obra em nós, vai completar. Deus não vai deixar a sua obra pelo caminho ou pela metade. Ele vai completar a sua obra. Então, para sermos uma igreja equilibrada, uma igreja que persevera, nós precisamos alimentar adequadamente. Alimente-se adequadamente. Isaías 55, verso 2 diz assim: escute-me, escute-me, e coma o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Isaías 55, verso 2. Nós somos o que comemos. Existe o alimento físico e o alimento espiritual. O alimento espiritual, ele é mais importante do que o alimento físico. Muito mais importante. Eu gostaria que você pensasse na igreja coletivamente e na igreja você, individualmente. Por favor, lembrem disso. Salmo 107, verso 9 diz assim: pois ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Salmos 107, verso 9. Deus, Ele é um Deus tão poderoso, tão fiel, que Ele vai satisfazer as suas necessidades espirituais. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento de amor, um relacionamento de pai e filho. Deus sempre pensa no melhor para você, para nós e para a igreja coletivamente. Tem algumas imagens que eu gostaria que não vai dar para ver nitidamente, mas a primeira imagem tem umas frutas, a segunda imagem tem uma pizza. Alguém aí está com fome? A terceira imagem tem um bolo de chocolate. E a quarta imagem? Outras frutas. Só que essas aqui já estão partidas. Tem limão, kiwi, tem maçã, tem morango, né? Passa mais um pouquinho. Essa parte de baixo todinha são verduras. Várias verduras. É uma feira. A falta da boa alimentação no cristão, ela produz algumas situações difíceis. Segura, meu secretário. A falta da boa alimentação produz murmuração. Por onde eu tenho andado, eu tenho falado isso, que a murmuração, ela é como uma sinfonia de Beethoven no ouvido de Satanás, como uma música. Então preste bastante atenção na hora que você for murmurar ou reclamar de alguma coisa. O nosso Deus tem nos dado tanto, tem nos abençoado de todas as formas. Preste atenção, você vai lembrar de mim na hora que você for murmurar durante essa semana. Tenho certeza. Murmuração é como uma música no ouvido de Satanás. A falta da boa alimentação produz desânimo. A pessoa fica desanimada, fica sem ânimo para nada. Ela às vezes está na hora de ir para a igreja, ela, puxa vida, estou no culto, vou lá, vou cantar, vou ler a Bíblia. Mas se você tiver uma vida pessoal de oração, tiver uma vida poderosa de oração, tiver uma vida de oração aqui na igreja, tiver uma vida poderosa de leitura da Bíblia,
Na hora que tiver faltando 15 minutos, você vai estar aqui já orando. Você não vai preocupar com o relógio para ir embora. A falar nisso, que hora que termina aqui? Quantas horas? 10 para 7. Porque às vezes eu me empolgo um pouco e pode, né? Então preciso saber direitinho. A falta da boa alimentação produz cansaço. Cansaço espiritual. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, não, estou cansado de igreja, estou cansado disso, estou cansado daquilo, relacionado à vida espiritual. Eu já ouvi muito. Nós como pastores ouvimos muito nos aconselhamentos. Mas esse cansaço, ele é produzido por causa da falta da alimentação adequada. A falta da alimentação adequada também produz uma irritação. A falta da boa alimentação produz pouco louvor. E a nossa vida precisa ser uma vida de louvor e adoração. Seja nas mínimas coisas que você está fazendo para Deus, você estará louvando a Deus. Seja cantando uma música, você vai estar louvando a Deus. Seja colocando um forro no prédio da igreja, você vai estar louvando a Deus. Seja dando uma comida para alguém necessitado. Se você fizer para a glória de Deus, você vai estar louvando a Deus. Salmos 63, verso 5 diz assim: a minha alma ficará satisfeita como quando tem um rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Então, a minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, e a minha boca te louvará. Eu gostaria que você, ao sair daqui nesta noite, saindo pensando diferente. Eu gostaria que você não saísse da mesma forma que você entrou aqui nesta noite. Eu gostaria de desafiar você a dar um passo de fé diante de Deus nesta noite. A mudar a sua história, da sua vida espiritual no nome de Jesus. Porque é possível. É possível mudar. É possível melhorar. Quando nós negligenciamos tais coisas, como leitura da Bíblia, oração, adoração, comunhão com os outros irmãos, problemas vão surgir. Muitos problemas vão surgir. Muitos obstáculos vão surgir. Então é necessário que nós tenhamos uma posição. Se você está ocupado demais, cansado demais, muito desencorajado para ter comunhão com Deus e com a sua palavra, saiba que essa é uma tática de Satanás para privar você da provisão de alimento diário que o seu espírito necessita. Olha, eu não sei como que foi a sua vinda para este templo nesta noite. Mas quando decidimos sair de casa, estar ali tranquilo em casa, do comodismo do lar, dali do aconchego do lar, para vir para um local de adoração, para ouvir a palavra, nós encontramos muitos obstáculos para fazer isso. Às vezes chega uma visita, um telefonema, às vezes um problema, uma circunstância, mas saiba que o inimigo das nossas almas, ele trabalha para que isso seja interrompido, para que você não venha ao templo. Que atitude você vai tomar a partir de hoje para que a sua alma fique satisfeita? Nós precisamos tomar uma decisão. Você como igreja aqui no bairro Coração Eucarístico, nós como igreja em casa, no trabalho, na faculdade, ou seja lá onde for, qual atitude você vai tomar a partir de hoje para que a sua alma fique satisfeita? Venham as águas. Isaías 55. Deus está fazendo um convite para nós nesta noite, eu e você, para darmos um passo de fé diante dele nesta noite e se achegar
ao rio de águas vivas. Quando nós nos envolvemos com esse poderoso Deus que a Bíblia nos mostra, a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Amém, igreja? Amém. Rio de água viva fluirá de dentro de você, para que você seja bênção na vida de outras pessoas no decorrer da semana, para que você seja bênção na vida da sua família, para que você seja bênção onde quer que você andar. E Jesus quer andar pelas ruas do bairro Coração Eucarístico através dos seus pés. Jesus quer andar pelas ruas do bairro que você mora. Talvez você não more aqui no bairro, ou no seu trabalho, através dos seus pés, no seu trabalho, na sua escola, ou por onde você andar. Eu gostaria de desafiar você a separar um tempo para receber de Deus o que Ele oferece para você, para nós, de graça. Preparar um tempo a sós com Deus, um momento de intimidade, onde você vai contar para Ele o que você está sentindo, como está o seu coração, mas pare um pouco em silêncio também, e você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. Deus fala conosco através da Bíblia, Deus fala conosco através das músicas cantadas, Deus fala conosco através das pessoas, Deus fala conosco através das circunstâncias que estamos vivendo. O problema é que às vezes nós não paramos para ouvir o que Deus tem para dizer para nós. E às vezes queremos só falar. Mas eu gostaria de desafiar você a também parar por algum momento e pedir que Deus fale ao seu coração, e Ele vai te mostrar a direção no nome de Jesus. Siga o exemplo da igreja primitiva. Persevere na doutrina e na palavra. Não arreda o pé. Não se afaste da sã doutrina. A Bíblia diz que nós não podemos nos afastar nem para a direita e nem para a esquerda. Ficar firme, alicerçado nessa doutrina e nessa palavra. Esteja em comunhão com os irmãos da igreja, com a família de Deus. Sabe por quê, irmãos? É no meio do povo, da família de Deus, que vamos encontrar um ombro amigo, alguém que possa nos abençoar. Siga o exemplo da igreja primitiva. Adore ao Senhor todo o tempo. Ah, pastor, mas não é fácil adorar a Deus todo o tempo. Realmente, não é fácil. É um grande desafio. Mas nós precisamos. Isso serve para mim também, que estou aqui à frente trazendo essa palavra. Siga o exemplo da igreja primitiva. Evangelize. Eu não sei se todos aqui já são membros dessa igreja ou de alguma outra igreja evangélica ou alguma outra igreja cristã. Eu não sei se na sua casa tem alguém que ainda não é cristão ou que segue a Cristo, que é de Jesus, eu não sei. Mas talvez você tenha algum amigo de trabalho que precisa conhecer a Cristo. E eu quero desafiar você a evangelizar alguém, a falar de Jesus para alguém, a demonstrar esse Jesus na sua vida primeiro. As pessoas precisam ver a pessoa de Jesus em nossas vidas primeiro. Nós precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva e evangelizar. Escolha 5 pessoas do seu grupo de relacionamento, anote o nome delas e comece a orar por elas. Depois que você começar a orar por essas 5 pessoas, você vai dizer para elas que você está orando por elas. Mas ore mesmo antes. Depois tente tomar um café com essa pessoa. Tente levar ela na sua casa para um café ou para um almoço ou para algo, um momento social. E aí então você começa a transmitir para ela, pelo seu testemunho, a pessoa de Jesus. E se for preciso, use palavras. Fale, não te cales.
Pega a Bíblia, abre a palavra, mostre para a pessoa. Se ela tiver uma Bíblia em casa, pegue a Bíblia dela, mostre para ela, através das Sagradas Escrituras, quem é Jesus. Jesus, Ele é o Filho de Deus, que deixou o seu trono de glória, desceu até este mundo, morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Nós não éramos merecedores disso, mas Deus fez isso por nós e trouxe a igreja até nós. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por alguns instantes agora, em nome de Jesus. Siga o exemplo da igreja primitiva. Ame ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame de maneira incondicional. Faça alguma coisa para pessoas que não pode retribuir para você o que você está fazendo. Muitas pessoas fazem as coisas para muitas outras pessoas esperando retribuição. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Uma igreja saudável e equilibrada, para que serve um rico banquete se ninguém senta à mesa para saboreá-lo? O rico banquete é as Sagradas Escrituras, é a oração, é o louvor. Você quer crescer? Diga não ao seu comodismo e dá um passo de fé. Prepare-se para as oposições e alimente-se adequadamente no nome de Jesus. Então eu gostaria que você, com seus olhos fechados, falasse com Deus agora. Qual é as suas dificuldades? Quais são as suas lutas? Há alguma coisa que você gostaria de mudar na sua vida? Há alguma coisa que você gostaria que Deus fizesse uma transformação na sua vida? O Espírito Santo está trazendo agora à sua memória o que você deseja abandonar e deixar por amor a Jesus. Eu gostaria de orar com você e por você nesta noite. Eu gostaria que você, daqui a pouco vamos cantar uma canção. Se você quer deixar alguma coisa no altar do Senhor, nós vamos cantar, e no momento que estivermos cantando, você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui à frente. Você não precisa falar comigo, não precisa falar para ninguém aqui da igreja, você precisa falar com Deus. Ao vir aqui à frente, você vai estar dizendo assim: Deus, eu estou dando um passo de fé diante do Senhor nessa noite, por esse motivo, entre você e Deus. E aí então você coloca isso diante de Deus, e você terá a resposta de Deus no nome de Jesus. Vamos colocar de pé no nome de Jesus, e nós vamos cantar uma canção. Corpo e família. E aí, no momento que estivermos cantando, eu gostaria de orar por você e com você. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pedir a Deus a direção dele. Pedir a Deus a sabedoria para fazermos os ajustes necessários para nos tornarmos uma igreja equilibrada e saudável, cada dia mais, no nome de Jesus. Então vamos adorar o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo. Pode sair do seu lugar, pode vir até aqui à frente, e nós vamos orar juntos. Pode vir. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Não tenha vergonha. Preciosa Você está dizendo a Deus o que você está necessitando. Pode usar do seu lugar. somos corpo, e
assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E nós estaremos orando a Deus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra, ela é a verdade, a única verdade que pode libertar o homem. A família que nesta noite é apresentada, Senhor, esses que deram um passo de fé diante do Senhor nesta noite, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso da ajuda do Senhor nesta área. Ajude-os, ó Deus. Sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode abençoá-los de uma maneira poderosa. E eu creio no poder do Senhor, ó Pai. E eles também estão dizendo: eu creio. Pai, abençoe de forma poderosa essas vidas, as crianças da nossa igreja. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, o Pai, o coração eucarístico. Pai, abençoe as crianças desse bairro, os jovens, os casamentos desse bairro, ó Pai. Abençoe esta igreja aqui neste lugar, que esta igreja possa ser sal e luz na terra, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, cada membro dessa igreja. Abençoe o pastor dessa igreja, juntamente com a sua liderança, que eles possam sempre olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.